Gente entrando aí, né, ficando online, faça sua pergunta ou seu comentário sobre educação infantil para a gente conversar um pouquinho. Pode colocar nos comentários aí que eu vou lendo e vou respondendo, a gente vai conversando. Oba, Cecília! Tudo bem, Cecília? Gostei, nosso querido Marcos Martiliano, que saudades dele. Defendia apenas o lúdico na educação infantil. Você acha que o lúdico pode ser mesclado com conteúdo pedagógico? Com certeza. Com certeza. E eu acredito que o conteúdo pedagógico, ele pode se aproveitar do lúdico para ensinar. Né? Nós temos tantas brincadeiras, tantos jogos, tantas atividades descontraídas, música, né, Cecília? Musicalização, jogos, brincadeiras, várias coisas que a gente pode trabalhar na educação infantil, que não fique presa no papel, que não fique presa apenas no lápis e no papel com a criança. Eu acho que a partir do lúdico, a partir das brincadeiras, dos jogos, da musicalização, a criança vai aprender bastante. Respondi? Ou quer mais alguma pergunta? Manda aí, Cecília. Oi, Neide! Saudade! Por que ainda as prefeituras não assumiram o professor de creche? Boa pergunta. Depende da prefeitura. Tem prefeitura que já assumiu a nomenclatura, tem prefeitura que não. Vou falar da realidade que eu conheço, realidade que eu trabalho lá em Cubatão. Tem uma guerra acontecendo lá, infelizmente, porque a gente vê... foram 2 concursos distintos, né? E um veio com uma nomenclatura, outro veio com outra, e os próprios colegas de trabalho estão brigando por causa disso. Isso é questão de legislação, é questão de briga mesmo, tem que brigar, tem que correr atrás, formar comissões sérias e brigar por essa questão da legislação, principalmente se exigem uma formação. Né? Se você exige uma formação da pessoa, de pedagogia em alguma área específica, então essa pessoa é uma professora, né? Então tem que fazer sim. Né? Agora é briga de prefeitura para prefeitura, de rede para rede. Tem rede que assumiu sim, tem rede que infelizmente ainda não assume o professor de creche como um professor mesmo. Então acabam tendo várias nomenclaturas, monitor, pajem, enfim, infelizmente. Mais pergunta, vamos lá, gente. Cecília, o professor de hoje está preparado para essa visão ludopedagógica depois que a educação infantil passou a integrar a educação? Não. Infelizmente não, né, Cecília? A gente sabe que muitas pessoas não têm o conhecimento do trabalho, né? O que é trabalhar com o lúdico na educação infantil. E por isso que eu comentei aquela hora da questão do papel. Eu vejo muito professor de educação infantil trabalhando só no papel, né? Atividade para desenvolver coordenação motora grossa, fina, enfim, atividades para psicomotricidade, muitas coisas que poderiam ser feitas, né, com o lúdico, são feitas no papel, né? Aquela atividade que eu fiz lá 30 e poucos anos atrás, de ficar desenhando no papel, eu vejo que ainda fazem. Sendo que a gente, através do lúdico, através de jogos, de brincadeiras, de musicalização, a gente podia desenvolver isso de uma maneira bem mais prazerosa. Pode compartilhar a transmissão sim, Neide. Por favor, convide pessoas para vir aqui. Tô vendo que tem mais gente assistindo. Coloquem suas dúvidas, é um bate-papo, é uma conversa informal. Estamos aqui batendo papo gostoso. Olá, Val! Minha prima linda, maravilhosa. Vim bisbilhotar, estou adorando seus vídeos. Então, a ideia dos vídeos é exatamente dar dicas curtinhas, né? Para os pais e educadores lidarem com as crianças. Hoje em dia, a gente tem que se aproveitar dessa ferramenta que é a rede, né? Que é a internet, para poder alertar os pais e educadores e tentar ajudar um pouquinho cada um. Pode bisbilhotar à vontade, Val. Beijo. Mais alguma pergunta, gente? Tô doida pra falar, vocês sabem que eu adoro falar, né? Eu adoro falar, é só ir puxando assunto que eu vou falando. Tem 5 pessoas assistindo, 3 se manifestaram. Cadê as outras 2 para se manifestar? Então, a prefeitura que eu trabalho faz um bom trabalho na educação infantil, só falta assumir o professor de creche, exatamente. Exatamente, a gente tem que batalhar. Né? É uma briga de formiguinha, mas que as pessoas têm que brigar sim pelo direito, com certeza.
É juntar uma comissão, é correr atrás, é brigar pelo direito. Se são professores, eles têm que ser vistos como professores. Cecília, justo eu que já tenho 50 anos, formada há mais de 30 anos, vejo novinhas muito preocupadas em mostrar atividades no papel. Falando da nossa realidade em Cubatão, não está faltando um pouco de... Deixa eu ver aqui a questão aqui. Intervenção da equipe gestora? Com certeza. Com certeza. É exatamente isso que eu estava falando. Como você diz, falta formação, né? E eu vou retroagir um pouquinho para a questão das faculdades. As próprias faculdades, muitas vezes, não trabalham essa formação com o aluno, né? E o aluno sai despreparado. Infelizmente, eu já trabalhei em algumas instituições da região e vejo que poucas trabalham essa questão prática, né? Essa questão de elaborar a atividade, de pensar numa sala como um todo, buscar atividades lúdicas, buscar atividades que realmente façam a diferença para a criança, né? E aí eu entro na equipe gestora, que eu vejo muitas pessoas da própria equipe gestora que não têm o conhecimento. As próprias pessoas da equipe gestora não sabem como passar isso, não sabem como cobrar isso do professor, né? As reuniões de HTP, as formações que existem, são momentos para isso, para dar sugestões. Eu trabalhei em uma rede, que eu não vou citar o nome por questão ética, que nós tínhamos formação e os formadores, eles vinham com sugestões de atividades para a gente, né? Eles davam, na época, em papel. Hoje a gente pode levar pendrive e salvar, né? E trabalhar atividades, faziam as atividades na prática e trabalhava muito essa questão do lúdico. Infelizmente, a gente tem que começar de lá de trás. Tem que começar da formação do professor nas faculdades, que eu acredito que tem que ser voltada para a prática, sim, né? A teoria hoje a gente encontra no Google, a gente encontra na internet a qualquer momento. Mas a prática, o brincar, o fazer a atividade, a musicalização. Cecília, me lembra que daqui a pouco eu vou falar da musicalização. Me lembra, por favor. Deixa eu só responder a pergunta da Neide aqui. Eu sempre acompanho o seu trabalho, hoje faço pós em Libras. Que linda! E penso em mudar de área, mas ainda amo o que faço. Esperamos que o prefeito eleito mude essa realidade para ver um bom trabalho coletivo. Neide, que lindo, Libras. Adoro, adoro. Embora eu não tenha capacidade de aprender, eu acho que são... As libras, né? A Libras é uma linguagem muito bonita, mas para mim muito difícil, porque eu sou muito agitada, muito apressada, não consigo acompanhar. Parabéns, parabéns. Continue na área, brigue por ela. Você é inteligente, você é capaz, eu tenho certeza que você vai longe. Cecília, acho que sei qual é essa rede. Achava bárbaro, choviam sugestões de atividades. Exatamente, você passou por lá também. Era muito bom. Vou comentar aqui sobre a questão da musicalidade. Eu tive a oportunidade de passar uma manhã numa escola alemã, que o meu sobrinho estudava, e o diretor veio conversar comigo. Participei de uma das aulas de musicalização deles, que inclusive era ritmos latinos, achei super interessante. E o diretor veio me perguntar qual instrumento eu tocava, e eu fiquei olhando para a cara dele, né? Porque depois de adulta que eu comprei o sax, comecei a estudar, mas tô meio devagar, quase parando. E aí eu perguntei para ele, como assim tocar algum instrumento? Ele me falou que na Alemanha todos os professores tocam algum instrumento, porque faz parte do currículo da criança aprender a musicalização desde pequeno. Então isso é muito interessante, né? É uma coisa que aqui no Brasil eu acredito que deveria ter. A questão da musicalização nas faculdades de pedagogia, para o professor já sair, mesmo que ele não toque algum instrumento, mas que ele tenha a noção de ritmo, que ele tenha essa noção, né, dos tempos, das músicas. Isso daí é um leque tão grande que dá para fazer tanta coisa com as crianças, e eu pouco vejo professores trabalhando com a questão da musicalização. Eu tenho uma professora lá na escola, e ela sabe quem é, que é fantástica. Ela trabalha musicalidade com as crianças a todo momento. Então ela faz roda de conversa, ela canta uma música. Ela vai para uma atividade no parque, ela faz uma brincadeira com as crianças utilizando o corpo e a musicalização. É fantástico isso. Infelizmente são poucas pessoas que fazem isso.
Eu ainda volto a falar, precisa de formação lá atrás na pedagogia e precisa de formação para os próprios gestores formarem os professores. Fiz concurso Praia Grande para PI, mas não chamaram quase ninguém. Infelizmente concurso para chamar é complicado, mas tenha fé, tenha fé. Eu acredito que tudo tem seu tempo e tudo tem sua hora, né? O que tiver que ser, será. Não deixe de prestar concurso, Neide, você é uma das alunas mais brilhantes que eu tive, você sabe disso, que eu te estimo muito. E você tem capacidade de passar em coisa, entendeu? Boa pra você. Tenho fé em você. Bom, sou suspeita por falar da musicalização, sabe que eu amo. Pois é, por isso que eu lembrei de você, Cecília. Quando eu estive nessa escola, eu fiquei, assim, maravilhada. Cada criança com um instrumento musical, era aula de ritmos latinos, então cada um com o seu instrumento, né? E eles fizeram a musicalização ali no momento. Aí eu falei que era brasileira, eles começaram a fazer o sambinha lá para eu dançar. Enfim, é muito interessante. Mesmo que eles não tenham uma partitura, que eles não tenham, né, essa noção de leitura de notas, mas eles aprendem também de notas musicais, eles aprendem os ritmos. Isso desenvolve tanta coisa, né? A psicomotricidade, a lateralidade, a coordenação motora, a noção de espaço, enfim, que tem que ser trabalhado na educação infantil. Meu sobrinho nessa época acho que tinha uns 6, 7 anos, mais ou menos, e a criançada já aprendia. A pior coisa da nossa realidade em geral é a falta de recurso pedagógico, aí é improvisar e seja o que Deus quiser. Então, Neide, eu já trabalhei, vocês sabem disso, em várias redes, com vários recursos e com nenhum recurso. Por isso que eu falo que falta lá atrás, na formação do professor, do pedagogo especificamente, essa parte prática, né? Aprender a lidar com materiais. Nós temos uma riqueza de materiais que podemos trabalhar. Materiais recicláveis, embalagens que nós jogamos fora todo dia no lixo, né? Que nós podemos usar. Nós podemos fazer isso e usar esses apetrechos, né? Uma das coisas que eu mais fico triste é com o desperdício de material. Essas benditas atividades impressas e, enfim, xerocadas, que você usa um pedacinho assim de folha e o resto vai para o lixo. Puxa, você pode aproveitar esse papel para fazer origami com as crianças, você pode fazer máscara, você pode fazer pintura, você pode ensinar a criança a recortar, você pode fazer figuras geométricas. É tanta coisa que a gente pode aproveitar que a gente precisa parar e analisar o que a gente quer com as crianças, né? Como eu sempre digo nas minhas aulas, e quem é meu aluno sabe disso, ensinar dá muito trabalho e preparar uma boa aula dá mais trabalho ainda. E eu já cheguei a preparar 5 atividades diferentes em sala de aula para cada criança, para cada grupo de crianças que eu tinha na sala, para que elas todas pudessem acompanhar essas aulas. Então é importante a gente olhar os materiais que eu tenho ao meu redor, né? Por mais simples que seja a criança, sempre tem o lixo em casa. Pede para elas guardarem essas sucatas, peça para elas guardarem esse material e usem em sala de aula, né? Em breve, já vou fazer minha propaganda aqui, um dos próximos cursos que eu vou lançar na plataforma é a questão de trabalhar atividades com materiais recicláveis. E para quem quer buscar atividades que desenvolvam lateralidade, noção de espaço, coordenação motora fina, grossa, psicomotricidade, eu tenho um curso na minha plataforma que se chama, deixa eu lembrar o nome dele aqui porque é muita coisa na cabeça, Alfabetização no Tempo Certo, Preparação para Escrita. Tem na plataforma do EAD aqui do Facebook, é só vocês procurarem lá, que é um curso, ele tá baratinho, tá R$30. E ele tá passando bastante atividades que nós podemos fazer com as crianças no dia a dia, atividades simples e que vão desenvolver a lateralidade, coordenação motora, noção de espaço, e sem usar o papel e o lápis, que é uma das coisas que eu brigo muito. Cecília, beijos. Juliana Ribeiro, saudade de suas aulas. Saudade de você também. Faz uma visita lá pra gente. Muita saudade de você. Aluna muito boa, aluna exemplar. Saudades, vê se vai me visitar, viu? Neide, na prefeitura incluímos projetos durante o ano, mas a demanda do aluno é muito grande e fica difícil desenvolver, mas sai. É como eu disse, ensinar dá trabalho, preparar uma boa aula dá muito mais trabalho.
né? Se nós quisermos fazer uma excelente aula, né? Por isso que eu falo, o professor ele não trabalha só na sala de aula, ele trabalha em casa. Aí vem aquela frase que todo mundo fala, você também trabalha só da aula, né? Mas o professor que é dedicado ao seu trabalho, o professor que quer desenvolver um bom trabalho, ele não descansa, porque ele chega em casa, ele vai pensando em coisas para elaborar, né? Ele vai pensando em várias coisas que ele pode trabalhar com as crianças. E é cansativo, com certeza, mas como você disse, é difícil desenvolver, mas sai. O resultado final, para mim, é a maior recompensa que eu tenho. Quando eu vejo um aluno que chegou no começo do ano sem saber nada e vai até o final do ano e desenvolve um monte de coisa, isso para mim é sensacional, né? Esse desenvolvimento da criança é a maior recompensa que eu tenho. Isso eu acho que deve ser a maior recompensa do professor. Nós temos a recompensa, né, ali na nossa frente, uma criança que desenvolve durante o ano. Você vai dar formação online? Então, Neide, eu tô com alguns cursos na plataforma EAD Fabiana Costa, que depois eu vou deixa até pôr o link aqui para vocês procurarem. Já tem alguns cursos lá, né? E em breve eu tô lançando mais um, tá aqui, plataforma Fabiana Costa. É a formação online que eu estou fazendo. A princípio, os primeiros cursos eles foram mais escritos, né? Mas com questão prática. O que eu estou terminando agora é um curso que ele é falado, ele é conversado, é um curso mais gostoso, que eu não vou falar o tema ainda. Logo, acho que na semana que vem ele já está online. Beijo, Ju. Neide, sempre estou procurando conhecimento na área de educação. Exatamente. O educador, ele nunca para de estudar. Eu falo que tem algumas profissões que nunca param de estudar, né? Entre elas a gente tem, olha eu mexendo no coisa e viajando na maionese. A gente tem algumas profissões que nunca param de estudar. É o professor, é o médico, o advogado, né? O técnico em informática, que são pessoas que acabam sempre tendo que se atualizar. O médico e o professor lidam com vidas, né? Eles precisam se atualizar, porque um erro, como disse a sábia professora Marli, supervisora da rede de Cubatão, ela falou uma coisa, né? O médico, ele tem o risco de errar com uma pessoa quando ele faz uma cirurgia ou um diagnóstico errado. O professor, ele erra com 20, 30 crianças. E essas crianças carregam esse erro para o resto da vida. Então nós precisamos nos atualizar sempre. É sempre importante a gente se atualizar por isso, pelo nosso compromisso como professor com os nossos alunos. Cecília, também não vou citar nomes, mas às vezes me vejo um pouco podada nos projetos elaborados. Nem sempre os outros entendem a nossa visão e acabam não permitindo a implantação dos mesmos, mas às vezes dá ai, meu Deus. O que eu fiz aqui? Dá um desânimo. Pois é. Infelizmente essas coisas elas vão acontecer. Agora que eu vi que tem um negócio no meu cabelo. A gente vai vendo que desanima mesmo. Eu penso que muitas vezes as pessoas que podam esses projetos, elas podam por falta de conhecimento, né? Eu não vou querer pensar maliciosamente que é um projeto que a pessoa não quer porque você pensou e ela não naquilo. Mas eu penso que seja no sentido de não conhecer, não entender, né? E aí vou bater na tecla de novo. Nós precisamos de uma formação de professores e gestores comprometida. Nós precisamos trabalhar com formação de professores e gestores comprometidos, né? E por isso eu volto a falar a questão da prática, a questão do lúdico, a questão da musicalização, a questão desse entendimento da educação infantil é importante. Não adianta eu saber lei, não adianta eu saber LDB, ECA, enfim. Isso daí eu procuro no Google e vou lá e tem interpretação das milhares
disponíveis no Google. Eu preciso entender como se dá o conhecimento da minha criança. Eu preciso entender a realidade que ela faz parte. E aí eu tenho certeza que esses projetos que os professores montam e que muitas vezes são podados, é porque o professor conhece a realidade da criança e o gestor não. E aí ele poda. Mas a gente tem que insistir, né? Eu acho que quem tem compromisso com a educação tem que insistir com uma educação verdadeira. Tudo envolve sentimento e quem busca trabalhar com o ser humano tem um grande ensinamento, com certeza, com certeza. Eu aprendi e aprendo muito com as crianças. As crianças, elas são pessoas ricas em conhecimento, elas são curiosas, elas têm criatividade. Quem trabalha comigo, quem já me viu trabalhando em sala de aula, sabe que eu sou uma pessoa que permite a conversa, que permite a interação, que permite que as pessoas, né, as crianças principalmente, questionem, participem, né? A gente aprende muito com elas. E ser professor é um ensinamento, a gente aprende todo dia. Todo dia eu aprendo alguma coisa com as crianças. Mesmo agora, que eu não estou em sala de aula, mas eu estou na equipe gestora, eu vejo, quando eu converso com alguma criança, o quanto eu aprendo com elas. Muito legal. Vamos lá, mais alguém? Mais alguém para comentar? Mais alguém para perguntar? Eu vou deixar o link aqui da plataforma dos cursos que eu tenho também. Dos cursos que eu tenho disponíveis atualmente. No momento são 2, mas eu estou colocando os cursos aos poucos. Um que eu estou fazendo no momento... Acho que a semana que vem já está pronto. Ele é bem, bem legal. E deixa eu ver aqui. A plataforma A Fabiana é meio lerda para as coisas. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Tô vendo que tem gente assistindo aí. Quem mais vai comentar, né? Vamos ver aqui. Meus cursos. Já vou passar os links deles, que aí a gente pode... Opa, esse daqui ainda não tá pronto. Esse daqui é o de alfabetização no tempo certo. Vou colocar aqui o link dele para quem quiser. Alfabetização no tempo certo, preparação para a escrita. Preparar para a escrita, ela requer muito mais atividades do que ficar no papel, né? Então a gente precisa... Esse daqui é um dos cursos que eu tenho disponível. Esse daqui é mais específico. Eu tô fazendo besteira, gente. Esquece esse link que eu postei, que ele é Viagem da Maionese. Fabiana viajou. Fabiana fez? Fabianice. Esquece esse link aí, gente. Eu vou postar o certo agora. Esse daqui. Esse é o da alfabetização. De preparação para a escrita. Oba, quantos coraçõezinhos? Segue aqui. Esse é o link certo do curso. Quem mais está ao vivo, gente? Perguntem aí, façam perguntas para mim. Eu tô doida para conversar, eu gosto de bater papo. Adoro. E aqui é o outro curso que é mais específico, que é baseado na minha dissertação de mestrado. Opa, pessoa analfabeta. Quem mais tem pergunta? Pronto, mais um link aqui. Gente, pode perguntar, viu? Tô aqui pra isso. Pode perguntar quem quiser. Sempre autêntica. Nilce maravilhosa, linda. Ai, sou fã da Nilce. Vamos trabalhar bastante juntas no ano que vem, hein? Obrigada. Estamos conversando sobre educação infantil, Nilce. Tem alguma pergunta, comentário? Nós estamos fazendo uma conversa bem informal, bem gostosinha. Quer conversar sobre alguma coisa? Quem mais quer fazer? Faltam 10 minutos pra gente terminar a nossa conversa. Passa rápido, né? Quando é gostoso. Eu liguei agora 1h já estamos acabando o tempo. E a minha ideia é sempre estar ao vivo, pelo menos uma vez por semana, para a gente conversar sobre algum assunto. Hoje a gente falou em geral sobre educação infantil, né? Temas gerais que foram falados aqui.
dentre eles a questão de legislação, de nomenclatura de professor, de educação infantil, de creche especificamente. Falamos também sobre a questão de lúdico na educação infantil, que eu acho muito importante, essa questão de trabalhar os jogos, as brincadeiras, a musicalização com as crianças, né? E a questão do professor que precisa, um bom professor, ele precisa sempre estudar, um bom professor precisa sempre se atualizar, né? Ensinar dá trabalho, preparar uma boa aula dá mais trabalho ainda. Nilce, conte comigo, pode ter certeza, ó, firme e forte. Você sabe que suas alunas são sua fãs. É linda. Também sou fãs é ótimo, sou fã das minhas alunas. Amo todos os alunos que passaram por mim. Todos deixaram um pouquinho deles em mim e eu deixo um pouquinho também, acredito. Não tem recompensa melhor, como eu disse antes, né? A maior recompensa que o professor tem é perceber a evolução da criança, é perceber, e dos alunos adultos também na faculdade, né? Quantos de vocês, Neide era uma, né, Neide, no começo do curso, insegura, né? Tinha vergonha até de ir lá na frente falar, né? Lembro disso. Terminou o curso dando um show, né? Neide terminou dando um curso pra gente, né? Maravilhoso. Poxa, amigas também amam a pessoa da distância. Cecília, está no meu coração sempre, você sabe disso, você sabe disso. Amigas amam também, com certeza, né? E a nossa amizade que vem desde lá de... Não vou nem falar quantos anos a gente se conhece, né? Faz tempo. E mesmo à distância a gente nunca esqueceu uma da outra, isso é importante. Mais alguma coisa, gente? Senão eu vou encerrar a conversa. Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Risadinhas. Fiquem à vontade. Semana que vem... Ai, corações pra você também, Neide. Semana que vem eu vou ficar ao vivo também. Coloquem lá, eu vou lançar um link já na plataforma do Facebook, para você, na página do Facebook, para vocês colocarem temas pra gente conversar, né? Que eu acho que fica bem interessante. Aí a gente vai discutindo. Tô colocando exatamente agora. Vamos lá. Qual tema você gostaria de falar ao vivo, né, de que nós conversássemos ao vivo, tá bom? Vou encerrar a transmissão agora. Obrigada pela participação de todos, obrigada por todos que assistiram. Fiquei muito feliz, eu estava desesperada no começo que não aparecia ninguém. Chegamos a ter 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Então, a questão do horário, a gente vai discutindo e vai tentando organizar. Vou colocar lá para colocar qual o melhor tema e qual o melhor horário. Eu vou colocar 2 enquetes. E a gente vai fazendo no horário que ficar melhor, no horário mais votado. Tudo bem? Gente, tchau, tchau. Obrigadão. Até a próxima.